Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Você ama mesmo o Senhor? Aquele que ama o Senhor é servo dele. O servo, ele sempre vai obedecer o seu Senhor. Eu quero que você pegue a palavra de Deus, por favor. Nós estamos caminhando para a reta final dessa campanha poderosa, não é? E a cada dia mais Deus tem feito maravilhas. É claro que no ombro de alguns as pedras têm pesado. Nós falamos sobre isso aqui no começo. E durante essa trajetória, cada um ia ter que pegar a sua pedra e atravessar o Jordão. Tarefa que não seria fácil, porque a pedra seria pesada, a pedra traria dificuldades, a pedra traria tristeza. E nós temos visto a cada dia esta pedra se levantar de formas diferentes na vida do povo. As pessoas estão tropeçando nas pedras e não estão pegando elas e seguindo em frente para o alvo que é Jesus. Mas eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque você continua na direção e a tua bênção, ela já está preparada em nome de Jesus, amém? Vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. O Evangelho de Mateus, capítulo 8. Ontem nós estivemos ministrando a Santa Ceia na Assembleia de Deus. É do Brás ou é do Belém? Do Brás? Assembleia de Deus do Brás. Ontem a Santa Ceia foi uma bênção. O povo muito receptivo, e Deus falou tremendamente lá naquela noite, ontem à noite. E eu até pensei, por um momento, enquanto eu estava naquele altar, eu até pensei, meu Deus, vou pregar isso amanhã. Mensagem tão boa, não é? Mas só que hoje pela manhã Deus me mostrou que não era nada disso que Ele queria para esta igreja, para a tua vida, para as nossas vidas nesta noite. É totalmente diferente. Eu ainda pensei, mas Senhor, logo isso, não poderia ter sido esta mensagem lá e aquela lá aqui? Aí Deus diz, não, é do jeito que eu quero. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, como foi a semana? Tudo bem? Amém. Todos estão bem mesmo? Amém. Graças a Deus. Capítulo 8. O versículo de também, número 8, diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele disse o quê? Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aquele homem chegou com tanta certeza em Jesus. Jesus disse assim, um versículo antes, no versículo 7, Jesus diz assim: eu irei e darei saúde para ele. Porque o homem chega dizendo: olha, vamos lá, o meu servo está doente, está terrivelmente atormentado, os médicos não resolvem, os remédios não resolvem, terapia não resolve, nada do que a gente faz não resolve, as religiões do mundo não resolvem. O que eu faço? Jesus diz assim: eu vou ir lá e vou dar saúde. Porque Jesus, quando ele entra na causa, ele dá saúde, amém? Mas o homem diz assim: não, Senhor, não sou digno não. Só uma palavra que sair da sua boca já basta. O meu criado vai ser curado, a minha vida vai ser transformada. O que eu preciso vai acontecer apenas com uma palavra. Quem crê nisso, diga amém. Feche os teus olhos então. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra dura para sempre, e é pela Sua palavra que nós estamos aqui, palavra que ensina, exorta, capacita, edifica e transforma, palavra que tem efeito quando o Teu Espírito está presente. Então vem com o Teu poder nesta noite, Maranata neste lugar, enche o Teu povo com o Teu Espírito e fala poderosamente em cada coração que está aqui para Te ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus.
seu assento. Esse homem conseguiu mostrar para toda uma nação da época, e não somente para aqueles que viviam ali, mas para gerações futuras. Veja, foram mais de 20 gerações atrás que isso aconteceu. Pastor, como que o senhor sabe? Cada geração é mais ou menos 100 anos, ninguém passa muito disso. Quando uma pessoa tem 105, 110 anos, você vê que ela já... Não é? Ah, mas olha, o fulano de tal morreu com 115, mas já não estava naquela plena saúde. Passou dos 70 anos, as coisas já vão começando a caminhar mais vagarosamente. Então cada geração se conta a 100 anos. Se isso aconteceu há 2000 anos atrás, então são 20 gerações atrás de nós. E todas essas 20 gerações ouviram falar do que esse homem falou. E por causa daquilo que ele falou, muitas pessoas passaram a crer. Que, um exemplo, eu vou lá na igreja hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. A pessoa vem com a certeza que uma palavra pode mudar tudo na vida dela, porque esse homem despertou isso nas pessoas. Jesus, ele chega a dizer: olha, nem aqui em Israel eu encontrei tanta fé como a dele. Olha a fé que ele tem, ele crê que uma palavra muda tudo. Eu não preciso nem estar presente, eu não preciso tocar, eu não preciso olhar, eu não preciso fazer nada, basta eu falar aqui e ele já crê que algo vai acontecer na vida dele. E Deus tem falado com você, e coisas têm deixado de acontecer porque você não tem tido essa fé. Mas, amado, existe uma coisa que nós muitas vezes deixamos de realizar, de pôr em prática na nossa vida, e é por isso que nós deixamos de viver a única palavra de vitória, de transformação, de porta aberta, de restituição, uma única palavra que pode curar, pode libertar. Essa palavra é liberada na igreja cristã todos os dias. Quando você entra pelas portas, Jesus está disposto, ele diz: você veio, então eu vou te dar saúde. Ou eu irei lá e darei saúde, eu irei lá, abrirei a porta, eu irei lá, tirarei das drogas, eu irei lá, mudarei a cabeça, aquele que virou a cabeça, aquele que tem um coração, eu irei, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne. Quando a pessoa entra na igreja, Jesus já está disposto a dizer isso para você e para mim. Por quê? Porque você veio buscar a Ele. E por você ter vindo buscar, Ele se prontifica e diz assim: então eu vou, e vou fazer. Mas às vezes a pessoa, ela não crê que Jesus, além de poder acompanhá-la, o milagre também pode acontecer. Ou aquela palavra que está sendo pregada por um mero homem pecador falho, que está no altar, um mero pregador. Aquela palavra, seja o pregador quem for, a mera palavra que o pregador falar pelo Espírito Santo, aquela palavra não vem dele mesmo, mas vem do Espírito de Deus. E esta palavra é a palavra que pode mudar tudo. Mas por que? Eu te pergunto. Olha para quem está do lado e diz: por quê? Agora você que ouviu por quê, olha para ele e diz: por que o quê? Por que a única palavra muitas vezes não funciona? Porque falta eu despertar na minha vida algo que esse homem tinha de sobra. Alguém pode até dizer: fé, pastor? Fé ele tinha, mas ele tinha uma coisa que ia muito além da fé. Ele tinha grudado dentro dele uma coisa que se chamava obediência e submissão, que falta muito na igreja de hoje. Que as pessoas veem um obreiro, um pregador, um pastor vestido a caráter, de terno e gravata, olham para ele de um jeito, mas quando vem ele à vontade, de bermuda, de chinelo, não é? Está no calor, está com a família, vem ele de outro jeito. E se esquecem que a autoridade não está na roupa que é vestida. A autoridade está na unção que é derramada pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem, ele olha para Jesus. Você acha que Jesus está de terno, gravata, uma gravata bonita que nem a minha assim? Lógico que não. Jesus estava com um pano de saco. A gente vestiu aqui uma vez e você viu como era. Jesus estava com um pano de saco e um véu escarlate.
em volta do pescoço e meio corpo, um véu vermelho, como as pessoas pintam ele no desenho. Jesus está ali e esse homem corre, olha para Jesus. Jesus diz: eu irei e darei saúde. A palavra do homem é: eu não sou digno, sou falho, sou pecador, eu não mereço que o Senhor venha comigo. Já começa por aí, ele reconhece que é um pecador. Mas só que a palavra que Jesus vai liberar, depois de que ele diz: eu creio que a tua palavra funciona, o que vai fazer Jesus liberar a palavra não é ele crer que a palavra funciona, mas é a maneira que ele se comporta diante de Jesus. Que maneira você tem se comportado diante de Jesus? Porque Jesus, amado, não está só aqui dentro da igreja. Jesus está no supermercado, quando você está fazendo compra. Jesus está na academia. Jesus está no colégio. Jesus está dentro do trem cheio. Jesus está no meio do trânsito, naquele momento do caos. Ele está lá. E como eu tenho me portado diante dele? O que ele tem visto em mim, para que ele veja que não somente eu dizer assim, porque se eu perguntar: quem crê que a palavra que Jesus liberar nessa noite vai funcionar? Todo mundo vai dizer: eu creio. Mas o que vai mostrar para Jesus que você crê não é a sua mão estendida, mas sim a sua submissão. Quem está entendendo aqui? Amém. Veja o que esse homem diz, versículo de número 9, perdão. Ele diz assim: pois também sou um homem sob autoridade. Sob, essa palavra sob, S-O-B, sob, para quem não sabe, quer dizer debaixo, porque sobre é em cima, sobre a mesa, sob a mesa, debaixo da mesa. Quando ele diz sob, ele está dizendo: eu estou debaixo de autoridade. A Bíblia diz que esse homem é um centurião. O centurião é um homem que tem por incumbência a responsabilidade de cuidar de 100 pessoas, 100 soldados. Ele é o líder de 100 soldados, ele manda nos 100 soldados, mas só que tem aquele que manda em 1000. E o que manda em 1000 manda nele. Mas só que tem aquele que manda em 10.000. E o que manda em 10.000 manda no que manda 1000 e manda no que manda também nele. Então esse homem, ele entende que apesar de ele ter autoridade sobre as pessoas, existe uma autoridade maior do que ele. E quando ele chega ali, Jesus não tem uma placa escrito autoridade. Ele chega e olha para Jesus. Jesus diz: olha, eu vou lá. Não, Senhor, o Senhor não pode ir. Fala só uma palavra daqui que está bom. Porque eu sou um homem sob autoridade. Estou debaixo da sua autoridade, Senhor. Ele diz assim: entenda uma coisa, Jesus. Olha o que ele vai dizer: eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele faz. E olha só. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Porque Jesus disse assim: como pode? O homem manda em 100 pessoas, chega aqui e diz assim: eu mando neles, mas no Senhor eu não posso mandar. O Senhor é uma autoridade maior do que eu, e eu estou debaixo da sua autoridade. Diga glória a Deus por isso. Na sua vida, para a palavra, uma única palavra funcionar, você tem que começar a colocar isso no teu coração, no teu dia a dia. Jesus é a autoridade maior da igreja? Sim. Ele manda em todas as igrejas? Sim, ele é a autoridade maior. Eu estou debaixo da autoridade dele. Você está debaixo da autoridade dele. Mas ele constitui centuriões na terra. Alguns que cuidam de 100, que cuidam de 20, que cuidam de 30, que cuidam de 40, que cuidam de 200. Esses são autoridades sobre a tua vida. Quem está entendendo? E se eu não for submisso à minha autoridade na terra, eu não sou submisso à minha autoridade no céu, e essa palavra não vai funcionar na minha vida. Eu quero que você veja comigo aqui na carta de Paulo aos Romanos. Vamos aqui um pouco adiante. Só você que está compreendendo, diga glória a Deus. No capítulo de número 13. Pastor, mas eu tenho uma autoridade na terra? Claro que tem. Quais são as autoridades que você tem na terra? Você está dirigindo.
Aí você escuta, você olha no retrovisor, giroflex. Você vai encostar o seu carro, por quê? Porque tem uma autoridade dando uma ordem para você. O policial vai chegar e dizer: documento do veículo e habilitação. Você vai tirar e vai dizer: está aqui, Senhor. E já chama de Senhor por quê? Porque é uma autoridade. Você está debaixo da autoridade dele e ele é uma autoridade sobre a tua vida. Você está caminhando na rua, passa a polícia, alguma coisa, ei, para aí. Você para por quê? É uma autoridade. Você vai entrar num prédio luxuoso, tem ali um porteiro, um fiscal e tem uma catraca. Quando você chega e diz: ei, onde você vai? Aí, como ele é a autoridade do lugar, você diz: olha, eu vou no 5º andar. Você vai fazer o que lá? Eu vou falar com o doutor Freitas. Ah, então me dá sua identidade aqui. Como ele é a autoridade, você é obrigado, porque você está debaixo da autoridade dele. Outra autoridade, você está no seu trabalho, o seu chefe chega e diz assim: ei, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui separando esses papéis. Não vai separar mais nada, você vai passar pano ali. Se a pessoa não gosta do emprego, se a pessoa não é uma pessoa submissa, ela diz assim: eu vim aqui para separar papel, não para limpar chão. Não vou limpar coisa nenhuma. Essa pessoa é um rebelde diante dos olhos do Senhor. Mas pastor, aquele gerente, aquele encarregado, aquele é um crápula, você não sabe o que ele me faz, pastor. Mas querendo ou não, ele é a sua autoridade. E se você não estiver submisso a ele, porque se você não se sujeitar à autoridade, Deus nunca vai te colocar como autoridade em nada na sua vida. Eu quero que você leia comigo, só para você entender, aqui em Romanos 13, diz assim, ó: as duas primeiras palavras, eu quero que você leia bem alto e bem forte para mim. Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Agora no versículo 1, duas palavras. Não, todo mundo junto, vamos ensaiar, vamos lá. Toda. Quem tem alma aqui? Levanta a mão. Como que eu sei que eu tenho alma, pastor? Porque a alma é a sede do sentimento. Você fica feliz? Você fica triste? Você chora? Você dá risada? Então você tem sentimento, então você tem alma, porque a alma é a sede dos sentimentos, não é? Então toda a alma, então isso é para todos nós. Aí diz assim, ó: esteja sujeita é ser obediente, se submeter às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Nem aquele encarregado crápula que você odeia e ele também te odeia, ele não sabe, mas ele só está lá porque Deus deixou. Ele só é autoridade na tua vida porque Deus colocou ele como autoridade. Você não lembra de Pilatos? Pilatos disse assim: você não sabe, para Jesus, hein? Você não sabe que eu posso te soltar agora? Ou que eu posso mandar te matar? Jesus diz: você não teria autoridade sobre mim se do céu não tivesse sido te dado. Naquele momento Pilatos era autoridade sobre Jesus. Apesar de Jesus ser a autoridade maior, o Pilatos se sentia maior do que ele, não foi submisso. Eu preciso ser submisso. Olha só o que diz ainda: e as autoridades, ainda no versículo 1, que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o que? Agora pare e pense. Compensa. Eu já trabalhei muito secularmente e ainda trabalho hoje. Aqui na igreja, vou te dar um exemplo muito claro. Eu sou autoridade sobre a vida desse homem, porque ele é o diácono Isaías, está debaixo da minha autoridade. E se eu disser para ele vai, ele vai. Se eu disser para ele vem, ele vem. Mas só que quando nós não estamos na igreja, ele é autoridade sobre mim. E se ele disser assim para mim: pastor, vai, sim senhor. Pastor, vem, sim senhor. Porque ele é a minha autoridade fora da igreja, porque ele é meu patrão, ele que paga meu salário. Então, amados, eu tenho que entender que a autoridade é assim. É o
alguém que Deus constitui para dar ordens, ainda que eu não goste. Mas se eu resistir àquela ordenança que eu tomei, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa, se eu resistir, eu não estou resistindo àquela pessoa, eu estou resistindo ao próprio Deus, e a condenação vem sobre a minha vida. Quem está compreendendo isso? Diga assim: eu preciso ser obediente, ser submisso. Deus, Ele deu mandamentos, não deu? Para Moisés. Quais são os mandamentos? Ou melhor, quantos são os mandamentos? Nós sabemos que são 10, não é? É claro que eu já ensinei isso para você. Os mandamentos, além dos 10, os 10 são o central. Existem 613 porque são os ossos como os ossos do corpo. Nós temos 613 ossos no nosso corpo e existem 613 mandamentos na Bíblia. Porém, todos esses mandamentos se resumem em um só. Por que, pastor, um só? É simples. Não roubarás. Como que eu obedeço? Como que eu vou cumprir esse mandamento? Não roubando. E se eu não roubar, estou fazendo o quê? Estou obedecendo. Não mentirás, não levantarás falso testemunho. Como que eu vou cumprir isso? Eu não vou mentir, eu vou levantar falso testemunho. Então o que eu estou fazendo? Obedecendo. Então o obedecer está sobre todos os mandamentos. Porque se eu obedecer, estou cumprindo tudo. Quem está entendendo aqui? Se eu me submeter e obedecer, estou cumprindo tudo. Aí sim, uma palavra muda tudo na minha vida. Porque Deus não vai olhar se eu creio na palavra, mas Deus vai olhar se eu obedeço aquela palavra. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos aqui na carta aos Gálatas, um pouco mais adiante. Por quê? Amados, eu sempre fui uma pessoa muito rebelde no trabalho, confesso. Às vezes eu teve um encarregado que eu bati nele. Confesso, era todo mundo, né? Fazer o quê? Ele me afrontou, eu corri atrás dele dentro da sessão, ele ficou fugindo de mim, em volta da máquina. Aí eu fui lá, entrei no RH e falei assim: eu me demito, me manda embora. Mas por que você quer ser mandado embora? Porque eu vou pegar aquele camarada lá fora. Se eu bater nele antes, se você me demitir, você vai me mandar por justa causa. Eu não quero sair por justa causa, pelo menos alguma coisa eu quero receber aí. Me manda embora, dá um jeito. A mulher me mandou embora, uma semana depois eu bati nele. Mas só que o mundo dá volta, mas lá ele era o meu encarregado, ele mandava em mim, mas ele gostava de me humilhar. Ele pisava em mim. 7 anos depois que isso aconteceu, entenda só. Fui chamado por uma empresa, foi a última empresa que eu trabalhei, a Antilhas Embalagens, a segunda maior gráfica do Brasil, fica lá em Alphaville. Quando eu fui chamado por essa empresa, o fornecedor da máquina, que era o meu conhecido, vendeu uma máquina para a empresa. E aí, quando ele vendeu, o dono da empresa falou assim: mas você me vendeu a máquina? Pois bem, mas e a mão de obra? Ninguém aqui sabe mexer com essa máquina. Ele falou: eu conheço um rapaz, vou ligar para ele. Se ele não estiver trabalhando, eu indico ele e você pega ele. Tudo bem. Ele me ligou e falou: está trabalhando? Não. Ó, tem uma empresa boa para entrar. A empresa é boa mesmo. São mais de 500 funcionários, muitos benefícios e tal. Amém. Dentro da empresa tinha banco, dentro da empresa tinha dentista, dentro da empresa tinha médico, tudo que você imaginar tinha lá. Restaurante. Entrei na empresa. Quando eu estou chegando, amados, eu estou chegando na sessão, quem eu vejo? Aquele camarada que 7 anos atrás eu bati nele, que era meu chefe. E quando eu chego lá, o supervisor diz assim para ele, chama ele, o nome dele era Leandro: Leandro, vem cá. Ele vem, sim senhor, porque ele era o supervisor. Ele diz assim: a partir de hoje esse rapaz aqui manda em você. Você vê como o mundo dá volta? Quando eu entrei na empresa, ele tinha que me respeitar agora e me obedecer, porque eu virei autoridade sobre ele, porque eu sabia mexer na máquina, mas ele não sabia, e eu tive que ensinar, e ele teve que me engolir. Eu ensinei todo o trabalho para ele. Aí sabe o que ele fez? Começou a se crescer, querer ser maior do que eu. Mas só que nessa época eu estava conhecendo a Cristo, então eu não quis pagar ele na mesma moeda. Eu orei por ele,
E um dia eu escrevi uma carta para ele, deixei porque ele começou a trabalhar num horário e eu em outro. Eu escrevi uma carta para ele dizendo que Jesus amava ele, dizendo que Jesus estava batendo na porta, ele tinha que deixar Jesus entrar. E ele se quebrantou tanto com aquela carta, que no outro dia ele esperou eu chegar. Aí quando eu cheguei, ele estendeu a mão e disse: olha, me perdoa, foram 7 anos de amargura, mas eu entendi que você mudou. Tudo isso aconteceu na nossa vida por minha culpa, e eu quero te pedir perdão. Isso só aconteceu por quê? Porque eu mostrei para ele que mesmo sendo autoridade, eu conseguia me submeter a ele. Quando ele dizia: você está errado, foi eu que ensinei ele. Eu não podia dizer: como que eu estou errado? Foi eu que ensinei, rapaz. Mas não, quando ele dizia, eu procurava entender, e eu acabei mostrando Cristo para ele. Não sei se ele está indo para a igreja, há muitos anos isso já aconteceu, mas eu quero dizer para você, tudo aquilo que a gente semeia, um dia a gente vai colher. Aquele homem, ele semeou humilhação sobre mim. Eu humilhei ele dizendo: olha, você é burro, como ele dizia para mim, está tudo errado. Ele chegava assim na sessão: você é burro mesmo, e chegava mexendo em tudo assim e tirava. E aquilo subia para a cabeça. Mas só que um dia, 7 anos, hein, amado? 7 anos depois, quem imaginar? Eu chego na empresa, o camarada está lá e agora quem manda nele sou eu. A maior humilhação para ele não foi eu falar nada, porque eu não falei nunca nada para ele, mas foi ter que se submeter a mim. Porque um dia ele queria que eu me submetesse a ele por força e por violência, mas eu mostrei para ele que não precisava disso, bastava o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. E aqui na carta aos Gálatas, olha só, no capítulo 6, é claro que você conhece muito bem, versículo muito lido, muito comentado, muito falado, muito pregado. No capítulo 6, no versículo de número 7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se hoje você for servo, amado, tudo que você faz, pode ser na sua empresa, na sua escola, na sua casa, na sua igreja, tudo que você faz como servo, submisso, isso é como um currículo, vai ficar escrito no céu, e isso vai voltar para você. Amados, eu tinha um pastor, o meu primeiro, o segundo pastor, aliás, tudo eu era submisso a ele de uma maneira, mas eu era submisso a ele de uma maneira. Ele chegava a abrir a porta do carro, eu carregava a Bíblia dele, acabava a reunião, ele saía, deixava a Bíblia no altar, ele não levava não, ele ia embora para o escritório, daqui a pouco estava eu lá: pastor, olha sua Bíblia, seu microfone. Quem olhava falava: não puxa saco, não era, eu era submisso. Eu era tão submisso a ele que tudo que ele me mandava fazer, eu fazia e ainda ia além. Um dia ele me disse isso, ele falou: olha, um dia Deus vai colocar na tua vida um pastor, um ajudante, um auxiliar, como você é para mim, porque eu tenho orgulho de você. E hoje Deus tem aqui comigo o pastor Adalberto, todos conhecem, homem submisso à autoridade, homem que está, não estou aqui para engrandecer a ele, não, engrandecer a Jesus, mas estou falando de submissão. Quem está entendendo aqui? Amém. Quando uma pessoa resiste, amada, à autoridade, ela está resistindo a Deus. Esse tem que ser o nosso temor diário, porque senão essa palavra não funciona na nossa vida. E se eu estiver resistindo a uma autoridade, um dia eu posso até ser autoridade, mas ninguém vai me obedecer, porque eu não sou de obedecer um dia. Está entendendo? Então tudo que eu plantar eu vou colher. Agora pense comigo, nós estamos aqui porque servimos a quem? O pastor Adalberto? A mim? Não. Nós servimos a minha linda esposa, pastor? Não. Nós estamos aqui porque servimos a quem? A Deus, a Jesus. E para Jesus ter tanto servo, imagina, nós estamos aqui com a igreja cheia, do outro lado, glória a Deus, tem uma igreja cheia, aqui na esquina atrás tem outra igreja que está cheia, se você subir lá em cima, lá na avenida, lá para cima tem igreja cheia, é uma maravilha de igreja. Ontem eu fui pregar na igreja, a igreja cheia, maravilha. Eles estão fazendo o que nas igrejas? Servos de Jesus. Mas para Jesus ter tanto servo, ele teve que se submeter. Vamos aqui aos Filipenses, um pouco mais adiante. Eu quero que você vá entendendo o que Deus está falando com você nesta noite. É
como eu disse ontem na igreja, não adianta pensar, essa palavra era para o fulano, ele tinha que estar aqui. Não, essa palavra é para a gente mesmo. Não é? Essa palavra é para a gente. Essa palavra está sendo filmada, vai passar na internet, muita gente vai assistir. Mas hoje ela é para nós. Amém? Eu preciso obedecer mais o meu Senhor. Está escrito aqui, ó, em Filipenses, no capítulo 2, quem achou, diga amém. Amém. Olha o que está escrito no versículo 5. É muito lindo isso. Diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que haver em mim, tem que haver em você o mesmo sentimento que teve nele. Qual era esse sentimento? Paulo ainda explica, versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, olha só como que ele era submisso, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele teve que morrer naquela cruz. Você acha que ele queria? Mas ele dizia assim: eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Ele dizia: não, essas palavras não são minhas, mas essas palavras são do Pai que está no céu. E quando ele vai orar, ele diz assim: Senhor, passa de mim esse cálice, se assim possível for, mas que seja feita a tua vontade, porque eu posso ser Deus, eu posso ser filho de Deus, eu posso ter poder para andar na água, curar cego, eu posso ter poder para levantar enfermo, mas eu estou debaixo da tua autoridade, da tua vontade, e assim a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Diga agora. Mas o mundo dá volta, um dia você pode mandar nele. Então obedeça ele hoje para que um dia ele possa te obedecer. Deus, ele não quer você para sempre recebendo ordens. A Bíblia diz que Deus quer nos colocar como cabeça, não como cauda. Mas para mim chegar a ser cabeça, enquanto eu estou embaixo, eu tenho que só sim, Senhor. Mas não é aquele sim, Senhor. Eu lembro quando eu era obreiro, o pastor chegava e dizia assim: vamos varrer isso aqui agora. É ou não é, pastor? Acabou uma vigília, a vigília foi a noite inteira, uma maravilha. Chegou de manhã, nós fomos cumprimentar o pastor para ir embora. Sabe o que ele fez? Que ir embora o quê? Vamos lavar a igreja agora, 7 horas da manhã. Todo mundo com sono, os obreiros ficaram revoltados: que eu não vou lavar nada, e esse pastor pensando que ele é quem? E até eu confesso que cheguei a falar, mas minha esposa pegou no meu braço e disse assim: não, você está mandando, vamos fazer. E só eu, ele e mais alguns, a maioria foi embora. Ficamos, lavamos a igreja, e na hora que nós fomos embora: tchau, pastor, a paz. Ele nem olhou na nossa cara. Do jeito que ele estava, ele continuou: tchau, pastor. Falei 3 vezes: tchau, pastor, tchau, pastor. Ele nem se mexeu. Nós fomos embora, meu coração apertou e eu não entendi. Mas aquilo que estava acontecendo ali não era para mim, era para moldar o meu caráter. Aleluia. Aqueles que não obedeceram sumiram no mapa, não sei nem onde estão, mas os que obedeceram hoje são líder de coral, líder de obreiro, líder de não sei o que, líder, todos na liderança da igreja. Por quê? Porque Deus molda caráter em cima de obediência. Jesus teve que obedecer, aniquilou-se, para quê? Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou. Levante a sua mão para receber. Deus vai te exaltar se você obedecer, e assim como ele fez com Jesus, ele vai fazer também na tua vida. Ele exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Teve que se humilhar.
Todo mundo tem rede social hoje. Todo mundo mexe com esse negócio. A gente vê na rede social assim, as pessoas postaram um dia: ser líder não é se impor, ser líder é não sei o quê. Eu até li uma coisa assim lá um dia desses. Eu pensei, não, bonita a palavra. Mas de repente a pessoa que escreveu isso, ela não sabe o que é ser um líder. Porque muitas vezes um líder ele tem que ser duro. Muitas vezes um líder ele tem que pegar pesado. Porque se ele não pegar pesado, vira um oba-oba. Quem está entendendo aqui? Amém. Isso é em todo lugar, viu? Eu não estou falando só de igreja. Um líder dentro do trabalho virou encarregado, virou chefe. Se ele às vezes não for duro, os empregados nunca vão respeitá-lo. Porque é muito brincalhão, porque assim, mas tem que fazer esse trabalho aqui. Mas o chefe não liga, depois a gente faz. É ou não é? Então todos na face da terra, foi Deus que instituiu isso. Foi Deus que preparou autoridades na terra para que eu sou servo. Eu tenho que ser servo. E enquanto eu sou servo, Deus ele vai colocando oportunidades de exaltação na minha vida, e eu posso até não enxergar, porque Ele prepara tudo no céu, na terra e até debaixo da terra para se dobrar diante da autoridade que Jesus Ele te dá todos os dias. Quando você é obediente, quando você é submisso, diga assim: eu preciso ser obediente. Eu preciso ser obediente. Eu preciso ser submisso. Não adianta, muitas vezes, olha, varre essa igreja. Uma vez eu levei 2 horas para varrer a igreja porque eu estava sozinho. Porque alguns começaram a varrer enquanto o pastor estava lá, né? O pastor saiu. Eu não vou varrer nada. Eu vim aqui para pregar. Eu vim aqui para aprender isso. Você viu o pastor Caio falando aqui, né? Que a gente aprendeu a ser pedreiro, né? Que a gente levava muita massa, levantava a parede, em vez de estar estudando a palavra. Esse foi o meu estágio de pastor. Eu fiz um curso para pastor, mas só que o curso começava só 9 horas. Das 7 da manhã às 9 da noite era trabalho pesado. E todo esse período, se você soubesse o quanto eu já fui xingado, o quanto eu já fui pisado e humilhado. Não me convém falar nome de pastor, mas o meu líder uma vez chegou em mim e disse assim: você é um irresponsável, um imprestável, um inútil. Eu vim aqui ontem tal hora e você não estava, mas sabe, um dia antes era minha folga. E eu fui para ajudar o pedreiro a colocar piso na escolinha. Aí quando deu 5 horas eu fui embora. Ele chegou lá 5:10, eu não estava. Outro dia ele me xingou de tudo. Mesmo assim eu abri a porta do carro dele, baixei minha cabeça e disse: me perdoa, não vai mais acontecer isso. Eu podia muito ter dito assim: quem ele pensa que é? Para falar desse jeito comigo? Era minha folga, ainda fiz o papel de estar aqui para ajudar, e é assim que ele me recompensa? Mas amados, eu não estou fazendo nada para homem nessa terra. Apesar de existir um homem na minha autoridade, eu estou fazendo tudo isso para o meu Senhor Jesus Cristo. É assim que eu tenho que agir em tudo. Vamos aqui comigo. Eu quero que você veja comigo. Aqui na primeira carta aos Coríntios. Volte aí um pouquinho, algumas páginas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos rapidamente, ainda tem alguns versículos que eu quero te mostrar. E como hoje é Santa Ceia, eu não quero terminar tarde. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Amém? Amém. Achou? Amém. Então coloca um marca-texto aí, porque não é isso que eu quero ler não. Depois a gente vai voltar. Amém? Amém. Vamos aos Colossenses, é um pouco mais adiante. Deixa marcado lá em Coríntios, hein? Você vai entender depois por quê. Colossenses, depois dos Filipenses, onde nós estávamos, do capítulo 3. Amém? Amém.
Versículo de número 22 diz assim: vós servos, quem é servo, diga glória a Deus. Obedecei em tudo vosso Senhor. Perceba que Senhor está com letra minúscula. Então é o Senhor da terra, é aquele que está acima de mim, é aquele que por algum motivo é autoridade sobre mim. Então obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne. Por quê? Porque é de carne, é de osso, é pecador, não servindo só na aparência, para como agradar aos homens, ou como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Não é obedecer só porque Ele manda, porque Ele paga o meu salário, porque Ele é meu chefe. É obedecer temendo a Deus, porque se Ele é autoridade na minha vida, é Deus que está permitindo isso naquele momento. Temendo a Deus. E olha só, versículo 23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Diga glória a Deus. Quando Jesus disse uma coisa, Ele disse assim: quando você não me dá de comer, não me dá de beber, você está negando, ou negou a esses pequeninos, negou a mim. Estou falando das minhas palavras, não lembro a ordem, não é? Mas Ele diz assim: eu tive sede, você não me deu de beber, tive fome, você não me deu de comer. Aí os servos vão perguntar, isso está em Mateus 25, se eu não me engano: mas Senhor, quando que tivemos com fome, tive com sede, com isso? Aí diz assim: quando vocês negaram para eles, negaram para mim. Então uma pessoa me pede ajuda e eu nego, estou negando para Jesus. A mesma coisa é a autoridade me mandar fazer uma coisa e eu negar de fazer, eu murmurar, eu fazer de qualquer jeito. Não é para Ele que eu estou fazendo, independente do que seja, estou fazendo para Deus. Eu trabalho com construção civil junto com meu amigo. Aí ele me diz assim: pastor, faça uma massa assim, assim, assim. Eu chego lá e falo: tá pensando que eu sou quem? Tá carregando esse saco aqui, tá pensando que eu sou burro de carga? Quer saber, não vou colocar o saco inteiro não, é muito pesado, vou colocar só metade do saco. Aí chega lá, a massa vai ficar ruim, a parede vai cair, vai dar um problema. E aquele problema vai dar problema para ele, e vai dar problema para o morador da casa, vai dar diversos problemas, e muitas vezes esse problema não vai chegar em mim. Aparentemente não, mas Deus viu tudo. Eu tenho que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Eu vou lavar o banheiro, então eu vou lavar como se estivesse lavando o banheiro do céu. Eu vou lavar a louça, eu vou carregar isso, eu vou transportar aquilo, eu vou fazer como se estivesse fazendo diretamente para o Senhor, porque Ele é que tem um galardão preparado pela minha obediência e pela minha submissão. Quem está compreendendo isso? Levante a sua mão e diga assim: Ele tem galardão para mim, se eu for obediente, se eu for submisso. Amém? Agora vamos aqui, vamos voltar lá agora aos Coríntios. Você já deixou marcado? Porque quando você é obediente, tem um poder que Ele te dá. Você lembra do servo aí, do centurião? A Bíblia diz que Jesus se maravilhou quando ouviu isso. Isso o que, pastor? Uma palavra? Não, quando ele ouviu assim: olha, eu mando em muita gente, mas o Senhor é minha autoridade, pode mandar que eu faço. Ele se maravilhou, ele disse: olha como pode, o homem reconhece uma autoridade aqui. Assim como Bartimeu reconheceu a autoridade dele, chamando ele de filho de Davi, ele disse: olha, manda ele vir aqui agora. O que você quer, cego? Ele diz assim: eu quero ter vista. Jesus diz: vai, a sua fé te salvou. Só de você ter me chamado de filho de Davi, você mostrou que eu sou autoridade na sua vida. Aqui na 1 Coríntios, acharam? Capítulo 15, versículo de número 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Veja, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se executa, que se excetua, aliás, aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Deixa eu te explicar para você entender que as palavras aqui complicam um pouco o português. Quando eu sou submisso e sujeito em todas as coisas, aquele que tem todas as coisas debaixo dos pés dele, é no momento em que eu sou submisso que ele se torna, é como se ele se tornasse sujeito a mim. Ele não disse assim: tudo que pedires em meu nome o meu Pai fará, mas fará como? Se eu for sujeito em todas as coisas, no trabalho, na escola, no colégio, no curso, na igreja, aonde for. É autoridade? Sim, Senhor. Não, Senhor, estou indo. É autoridade? Estou obedecendo. Se é autoridade, eu sou sujeito, porque o rei das autoridades, a autoridade de todo o universo, vai se submeter ao meu pedido. E quando eu clamar, uma palavra que ele falar vai mudar toda a minha vida, toda a minha história, e tudo que eu desejo vai acontecer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem que ser submisso. Aleluia. E aí ele diz assim: o Filho sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É muito lindo isso. Quando eu me sujeito, Deus é na minha vida. Aqui quem olha de fora diz assim: é um puxa-saco. Você nunca ouviu isso? Olha lá, olha o puxa-saco lá. Não pode exagerar na submissão também, né? Mas tem muita gente que olha com esses olhos: é puxa-saco, olha o que está fazendo. Mas aquela pessoa está mostrando para Deus. É claro que o coração dela tem que estar voluntariado à submissão, voltado a fazer a vontade daquele que é o seu Senhor terrestre, aquele que manda, que tem autoridade na terra. Aí Deus, ele vai liberar sobre a vida dessa pessoa toda a palavra que ela ouvir. Ela ouviu, ela creu e ela é submissa, vai acontecer infalivelmente. É por isso que os milagres, não é que eles acontecem aleatoriamente. Não é que acontece um acidente no céu, vai um milagre aqui, eu estou ali. Não, é quando a engrenagem, eu já falei tanto disso aqui, se move no céu. É quando eu movo o céu a meu favor. E uma das lições para mover o céu a meu favor é ser submisso à autoridade que Deus colocou sobre a minha vida na terra. Eu tenho uma autoridade. A minha autoridade maior é Jesus Cristo. Mas se Deus colocar autoridades na minha vida, lá estarei eu para ser servo, porque para isso Ele me escolheu. E se eu servir bem ao meu Senhor, eu terei galardão de vitória na glória eternamente. Então, amados, nós precisamos obedecer mais. Aqui, um pouco mais adiante, lá no finalzinho da Bíblia, nós já vamos encerrar, porque ainda tem a ceia. Na primeira carta de Pedro, vai até o Apocalipse e volta só um pouquinho que você já acha. Você vai ver o Judas aí, vai ver o livro de Judas, depois você vai encontrar as 3 cartas de João, voltando, não é? De Apocalipse, voltando para trás. Aí você vai passar pela segunda carta de Pedro, depois a primeira. No capítulo de número 4. Porque tem pessoa que diz assim: eu que não vou me rebaixar isso, eu que não vou fazer uma coisa onde já se viu. É um absurdo. E a pessoa não quer mesmo se dobrar. Ainda que ela: mas eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para estar agora aqui sendo humilhado, para estar sofrendo nessa posição, eu não vou mais aguentar. Eu trabalhava com tanta gente rebelde assim. Eu dizia: fica quieto, melhor ficar quieto. Depois que eu me converti, né? Porque antes eu estava no meio dos rebeldes. Eu era o primeiro que dizia: é isso mesmo, vamos acabar com todo mundo, vamos fazer greve, vamos fazer isso, não tem que obedecer mesmo não, quem pensa que é esse... Vou falar besteira aqui não, viu? Mas você já você entendeu, né? Você riu, você entendeu o que eu quis dizer. Amados, a gente precisa obedecer, porque a Bíblia diz assim, ó, capítulo 1 Pedro, acharam? Capítulo 4, versículo de número 11, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar,
Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, sois perseguidos, sois insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Diga glória a Deus. O que Pedro está dizendo aqui, amados? Vale muito sofrer obedecendo. Por quê? Porque eu estou participando das aflições de Cristo. Cristo teve que sofrer tudo. Hoje nós vamos partilhar disso aqui. Nós só vamos comer esse pão porque Ele sofreu na carne. Nós só vamos tomar esse cálice porque Ele derramou o sangue. Ele padeceu muito. Sendo a maior autoridade, teve que se submeter para receber ainda mais autoridade do que Ele já tinha. Então, se eu me submeto e eu sofro, mas eu sofro obedecendo, é muito melhor, porque também vou ser glorificado junto com Ele na glória eterna do Pai. Diga glória a Deus. O mundo aí fora vive, a gente sempre ouve isso, né? Vai para o mundo para aprender o ABC. Já ouviu isso? Está aprendendo o ABC, o ABCD, sei lá. Mas a gente não vive ABCD na igreja. A gente não vive ABCD diante de Cristo. A gente não vive ABCD na comunidade cristã. A gente vive o obedecer. Aleluia! Quando a gente obedece a Ele, Ele se dispõe a liberar sobre a nossa vida toda a palavra e toda a promessa que está contida neste livro. Você pode e vai ser um grande vencedor. A presença de Deus vai permanecer na tua vida, na tua casa, na tua família. E as palavras de Jesus, elas se cumprirão. Quando você chegar na tua casa, aquilo que estava fora do lugar já vai estar consertado. Aquele que estava perturbado vai estar liberto. Aquele que estava doente vai estar curado. A porta que estava fechada vai estar aberta, porque a palavra de Jesus vai ter efeito na vida do servo fiel e obediente. Diga glória a Deus. Tem que ser obediente. Aleluia. Se coloque em pé e vamos encerrar aqui em Lucas 17, que a gente já vai orar. Só para lembrar, porque falando de servo, eu lembrei aqui desse versículo. Queria muito compartilhar com você. Eu creio que é Lucas 17. Vamos até lá para a gente confirmar. Se eu não estou enganado. Lucas 17. Amém? Diga assim: eu tenho que obedecer. Você sabe que lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, o que o Samuel falou para o Saul? O Saul quis sacrificar. O Samuel disse assim: para de ser cara de pau. Claro que ele não falou com essas palavras, né? Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. E você sabe muito bem disso. Ah, mas foi um sacrifício para me fazer. Isso não interessa. Deus quer que você obedeça, não que você fique sacrificando à toa. Você tem que ser obediente. Ou seja, ser obediente é fazer tudo que é mandado. Sim ou não? Sim. Não. Claro que não. Você vai fazer só aquilo que é mandado? Olha o que Jesus diz aqui no capítulo 17, versículo 9. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Aí Jesus responde o quê? Creio que graça eu vou dar para um servo? Eu fui contratado para ser batedor de carimbo. Estou aqui, ó.
Tô carimbando, ó. Aí chega o chefe e deixa uma pilhona desse tamanho aqui, ó. Acabei. Vou lá no chefe e diz: olha, acabei a pilha. Muito bem, leva essa outra aqui. O murmurador ia pensar assim: poxa vida, nem deu obrigado. Por que obrigado? Eu fui contratado para fazer aquilo. Eu só fiz o que foi mandado. Sim ou não? Por isso que Jesus está dizendo: não dá graça. Não dá graças, não dá crédito para aquele que só faz o que é mandado. O que é mandado por Jesus? Eu tenho que congregar. Eu tenho que estar dentro da igreja. Não adianta eu querer servir a Deus em casa, pela televisão, pela internet. Não adianta. Por que a gente grava mensagem? Para edificar pessoas que estão longe. Na igreja Frutos da Fé só tem Itaquaquecetuba por enquanto. Não é? Para edificar pessoas à distância. Mas eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que me firmar, eu tenho que fazer parte do corpo. Se eu cortar a minha mão e guardar ela na gaveta, ela vai apodrecer. Mas o corpo vai continuar vivo. Assim sou eu se sair da igreja. Eu sou membro. Mas se eu saio da igreja, eu fico podre. Eu vou apodrecendo fora do corpo. Obedecer é ir para a igreja? Sim. Obedecer é ser fiel dizimista? É. Obedecer é ser ofertante? É. Obedecer é entregar a vida para Jesus, reconhecer Ele como Salvador? É. Eu tenho que obedecer. Ele mandou eu fazer isso. Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Então Ele mandou. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a Ele. Eu tenho que estar dentro da igreja. Eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. É uma ordenança, são coisas que Deus ordena. Eu tenho que obedecer. Mas Jesus diz assim: não tem crédito aquele que só faz o que é mandado. E amado, pense bem. Muitas vezes nós não estamos fazendo nem o que é mandado. Jesus diz assim, versículo 10: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Sou um inútil mesmo, só faço o que eu tenho que fazer. Jesus disse para mim, para a igreja: eu vou para a igreja só na quarta, na sexta, no domingo, só faço o que eu tenho que fazer. Sou um inútil, porque não pego para evangelizar, eu não pego para falar de Jesus no meu trabalho, eu tenho vergonha, sou um inútil mesmo. Eu não faço uma oração de madrugada, eu sou um inútil, só oro na igreja. Eu não leio a Bíblia na minha casa, eu sou um inútil. Quem está compreendendo aqui? Submissão é isso. Não é só fazer o que foi mandado. Eu tenho que ir além. Diga: eu tenho que ir além. Eu tenho que ir além para ser um verdadeiro servo fiel. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Pastor, eu entrego aqui no meu lugar. Não adianta, tem que ir além, tem que vir aqui na frente. Você estava afastado, estava longe, quer voltar? Pastor, eu volto hoje para Jesus. Não adianta, tem que ir além. Sai do seu lugar e vem. Porque Ele está falando com você aqui nesta noite. Existem coisas que não acontecem na tua vida porque falta tão pouco. E às vezes uma atitude destrutiva sua reflete por vários dias, meses ou anos da tua vida. Nós vemos o exemplo do filho pródigo, uma atitude destrutiva. Refletiu, olha, a miséria na vida dele, ele se esqueceu de quem ele era. E ele teve que cair em si para dizer: olha, o que eu estou fazendo aqui? Amado, cai em si nessa noite. Você não entregou sua vida para Jesus e Ele já tem ordenado isso para você. Mas Ele não quer só que você entregue, Ele quer que você vá além. Eu quero falar com todos agora. Ele não quer só que você venha para a igreja esquentar a banca, Ele quer ver você fazendo a obra. A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Só estamos fazendo o que é mandado, então somos inúteis no reino do céu. Precisamos ir além. Diga: precisamos ir além. E nesta noite eu convido você para entregar sua vida para Jesus. Você que ainda não fez isso, você que estava longe, afastado e quer voltar, também é convidado. Pastor, o que eu faço? Quero ir além. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que ainda não fez isso, não tenha vergonha. Não tenha vergonha não. Isso. Pastor, eu também quero. Vem agora. Pastor, entregar minha vida para Jesus. Ah, mas a festa na terra não é nada perto da festa que
céu. Agora tem anjo rodopiando para tudo que é lado, na velocidade da luz. Estão gritando e Jesus já está em pé no trono. Porque ele está olhando para a terra e vendo um servo que disse: eu vou além, eu ainda não entreguei, eu estava afastado, quero voltar. E você, feche os seus olhos e olhe dentro de você e pense: e eu estou indo além? Você quer voltar para Jesus? Volta hoje. Quer entregar sua vida para Ele? Entrega agora. Não perde mais tempo, não. Não deixe as palavras de Jesus cair por terra. Uma palavra e tudo mudará. Só depende de você obedecer, se submeter, ir além. Eu quero orar por toda a igreja. Coloque a mão sobre o coração. Você que está assistindo pelo DVD, quer entregar a vida para Jesus, entregue. Quer voltar para Ele, volte. Porque Deus está te dando uma chance hoje. Vamos todos juntos orar. Você, meu amigo que está aqui na frente, e toda a igreja. Você que está à distância, você que está em casa, faça o mesmo. Diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero ser um servo obediente. Quero estar debaixo da Tua autoridade todos os dias, independente daquele que o Senhor coloque diante de mim, para que eu venha obedecer. Não apenas obedecerei, mas irei além, porque eu reconheço que Jesus Cristo é a autoridade na minha vida, que Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu te peço agora, perdoa-me de todo o meu passado de rebeldia e me ensina a cada dia a fazer a Tua vontade, porque eu quero te encontrar e viver contigo para todo sempre. Vai falando com Deus agora. Vai falando com Ele: Senhor, Deus bendito, amado e poderoso, olha para o teu servo e para a tua serva agora. Olha para a tua igreja. Olha para o teu filho que está diante do altar. Olha para esse que está à distância. Meu Deus, vai agora com o teu poder, quebrantando o coração, mostrando para ele que a tua palavra funciona, que a tua palavra tem poder, que uma palavra muda tudo, mas basta tão somente obedecer os seus mandamentos. Se eu te ouvir e obedecer, diz Deuteronômio 28, todas estas bênçãos virão e correrão atrás de mim. Então coloca a obediência no coração do teu povo, coloca a submissão. Olha agora e perdoa os pecados, para que permaneçam para sempre na tua presença. Escreve esse nome agora no céu, no livro da vida e do Cordeiro, para que jamais seja apagado, e ser com ele, ser com ela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir.